Eu queria saber se for na prefeitura acertar os débitos dela, de imposto, essas coisas, e cair pra dentro, quietinho, bonitinho, se eu consigo o uso campeão dela. Tô aqui com a Duda hoje, a gente foi fazer um trabalho no fórum aí, a gente acabou de gravar um vídeo sobre isso. Vamos lá, a gente aqui hoje no Doutor Responde vai conversar com a Duda sobre as perguntas que a gente recebe aí dos clientes que a gente atende, né? Anonimizados, sem dúvida nenhuma, respondendo as principais dúvidas no quadro Doutor Responde. Vamos lá, Duda, qual foi a pergunta mais impactante aí que você recebeu nos últimos dias? Mais impactante? Mais impactante. Por áudio, pra rolar. Bom dia, deixa eu te falar. Eu moro em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Do lado da casa onde eu moro, pago aluguel, tem uma casa muito boa, que os donos dela faleceram. Tá criando mato, escorpião, por uns 5 anos já essa casa tá parada, fechada. Tem uma herdeira, dizem que trabalha lá na Espanha, entraram em contato com ela, o vizinho de baixo, elas que não quer saber. E eu queria saber se for na prefeitura acertar os débitos dela, de imposto, essas coisas, e cair pra dentro, quietinho, bonitinho, se eu consigo o uso campeão dela. E aí, Duda, o que você achou dessa pergunta e quais são suas dúvidas sobre ela? Quais são os requisitos, né? Vamos começar pelo primeiro ponto. O que ele queria lá, resumindo, é saber se a casa que está abandonada do lado da casa dele é possível fazer uso capião, porque os proprietários faleceram. Sim. E aí, se ele for na prefeitura e pagar os débitos retroativos desse imóvel, se ele consegue fazer uso capião. Quais são os requisitos, né, para poder fazer a ação de uso capião? Basta simplesmente pagar as contas que estão vencidas do imóvel? Qual é o principal requisito? Posse mansa e pacífica. Posse mansa e pacífica, isso, dependendo do tipo de uso capião, né? Tem algumas espécies de uso capião, tem um tempo específico que a gente precisa cumprir, adicional a isso, o ânimo de dono, exatamente. Então, o que é o ânimo de dono? Vamos explicar para o pessoal de casa o que é o ânimo de dono? O ânimo de dono, na verdade, não basta você ter a posse mansa e pacífica, né? Porque isso você poderia ter como locatário, como comodatário de um imóvel, mas você precisa cuidar daquele imóvel como se seu fosse. Então tem as benfeitorias que são feitas no imóvel, são custeadas por você. Então pintura, reparos, investimentos, melhorias, tudo isso caracteriza o ânimo de dono. Então, para ter a posse mansa e pacífica, além das contas de consumo em seu nome, você também precisa ter o ânimo de dono, que é as benfeitorias que foram feitas no imóvel no decorrer da sua posse, caracterizando que você cuidava como se seu fosse. Então é isso. No caso desse cliente, de fato, ele não tem o direito da uso capião ainda. Ele pode vir a ter? Pode. O que ele vai precisar fazer? Ele vai primeiro precisar entrar no imóvel, ter a posse mansa e pacífica por pelo menos 5 anos, nesse caso que é um uso capião urbano, né? E aí depois disso, custeando as despesas, pagando toda a parte, né, de documentação e de melhorias, benfeitorias no imóvel, aí para que ele tenha direito daqui 5 anos a uso capião. Tá bom? Então, se você, como esse cliente, tem alguma dúvida, a gente aqui no quadro Doutor responde para você, esclarecendo os detalhes. Então, estamos aqui trazendo para mais pessoas, né, informação, e esse é o nosso intuito, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus e não deixem de nos seguir no canal. Clica aqui no botãozinho na tela se você tiver alguma dúvida, manda pra gente que a gente vai te responder aqui ao vivo. Um abraço, obrigado!